Oi, gente! Olha eu aqui de novo, gente bonita, maravilhosa. Ai, gente que faz parte da minha caminhada de vida. Que seria de mim sem vocês? Nossa, que seria de mim? Vocês são a alegria da minha vida, pode ter certeza. E é sincero, hein? Eu estou sendo bem sincera. Eu detesto mentira, eu não ia mentir bem para vocês, né? Amigos da gente, a gente tem que amar, ou então a gente larga pra lá, mas a gente não tem que mentir. Olha, hoje eu vou falar uma coisa que talvez vocês não gostem muito do que eu vou falar, mas eu assisti um programa um dia desses. Eu gosto muito de assistir palestras, comentários, coisas assim que aconteceram com determinada pessoa. Então eu gosto muito de ver esse tipo de coisa, além de novela que eu gosto. Então eu tenho um pouco de tempo para ir no celular. Ultimamente eu tenho ido mais na televisão do que no celular. Então, é assim minha vida. A hora que eu tenho um tempinho, eu vou assistir alguma coisa que mexe com a minha mente. O que a gente não pode parar é de raciocinar. Eu peço a Deus todos os dias: Senhor, não me deixa ficar sem noção do que eu estou falando, sabe? Não me deixa perdida da mente, não me deixa perder a minha noção das coisas. Que eu fique nítida, não me deixa perder minha nitidez, essa é a palavra certa. Então eu gosto de ver sempre coisa diferente, ficar vendo coisa diferente. Às vezes eu falo muito de coisas para vocês, tudo igual, mas às vezes tem uma partezinha que é diferente. Pode ter certeza que tem. Se vocês pegarem um vídeo meu... Aí, falar nisso, eu estou com 105 vídeos. 105 vídeos não é fácil para inventar, não, gente. Não é fácil, não. E para a dona Viviane gravar aqui, ó, minha diretora, haha, não é fácil, mas a gente faz com tanto amor, gente, com tanto amor, com tanto carinho, que, nossa, é muito bom. Então, imagine eu ter que ter noção do que eu vou falar em cada vídeo. Aí eu vou falando aquilo que vem na minha cabeça, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu achei bacana, ou, enfim, eu vou contando, ou coisas que aconteceram na minha vida. Então, eu sempre conto alguma coisa de quando eu era criança, de quando eu casei, de tudo. De coisas que aconteceram na minha vida, das perdas, etc. Mas hoje eu vou falar uma coisa diferente. Hoje eu vou falar que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está ensinando para os filhos. Os filhos as crianças estão nascendo muito inteligentes. Muito inteligentes, demais. Demais. Então, o que acontece? Elas têm que ser criadas num ambiente de paz. Porque elas percebem cada toque errado que a gente faz, cada coisa errada que a gente faz, elas percebem. Elas não sabem que é errado, mas elas sabem que a coisa não é boa. O que está sendo falado não é boa. Que o pai e a mãe estão brigando e que não é nada bom. Que a gente está brava com ela não sabe nem direito o porquê, mas ela sabe que não é bom. A mãe está agradando ela sabe porque a mãe está agradando ela, porque ela fez alguma coisa boa. Então, ela já entende bem, gente, o povo está nascendo muito inteligente. E eu espero que eles aproveitem essa inteligência para coisas boas. Para coisas boas. Porque a gente vê tanta gente arquitetando coisas e coisas ruins, que usam a inteligência para fazer coisas ruins nesse mundo, estão quase acabando com o mundo, que a gente fica impressionada com as coisas que a gente vê na televisão todos os dias, guerras e tantas coisas que vocês já estão cansados de ouvir, e principalmente que a gente ouve falar dos filhos mesmo. A gente cria os filhos com tanto carinho e os filhos estão matando os pais. Uns por causa da herança, outros por causa que não se dão com o pai, outro porque o pai separou da mãe, outro porque a mãe separou do pai, outro porque a mulher largou do marido, o marido não era marido dela ainda, já tinha sido marido de outra, e a outra veio e mata ela. É uma coisa assim que a gente fica meio perdida, sabe? E a gente fala assim, meu Deus, é o fim do mundo isso. O que é isso? O que é isso, meu Deus? Aí a gente começa a analisar. Espera aí.
Como que era antigamente? Antigamente, a gente era criado, eu, Mercedes, sei que era diferente. A gente respeitava os pais e aprendia desde pequenino. Por exemplo, um conhecido a gente chamava de senhor, um padre a gente chamava de senhor, um médico a gente chamava de senhor, uma pessoa mais de idade a gente chamava de senhor, os pais a gente falava senhor, a senhora falou comigo, a senhora mandou fazer isso, o senhor mandou fazer aquilo? Sim, senhor, não, senhor, muito obrigado, desculpe. Tinha todas essas coisas. Dá licença, não é essa coisa assim de sair, passar empurrando os outros e não estão nem aí. Se a pessoa caiu, caiu, vai ficar no chão e acabou-se. Não, era diferente. A gente tinha uma educação muito fina. E não existia esse negócio de ser pobre e ser rico, não. Eram todos, inclusive acho que os mais pobres é que ensinavam melhor os filhos. Entende? Principalmente o respeito. O respeito é uma palavra que eu tenho uma admiração muito grande na pessoa que tem respeito. Que tem respeito por todo mundo, principalmente pela criança e pela pessoa idosa. Pela criança, porque você não respeita uma criança, ela aprende que ela pode desrespeitar também qualquer pessoa. Uma pessoa idosa nunca deve ser desrespeitada, mesmo que ela esteja falando coisa errada. Deixa ela falar. Ela é uma pessoa que já viveu muito, trabalhou muito, lutou muito, sofreu muito. Então, alguma palavra que ela fala errada, alguma coisa que ela ofender sem querer, sabe, que na maioria das vezes é sem querer, nenhuma pessoa idosa fala as coisas por maldade, não existe isso. Porque quanto mais de idade a gente vai ficando, o coração da gente vai ficando mais mole. A gente vai analisando mais as coisas erradas que a gente fez, então a gente procura mudar. A gente procura ser uma pessoa, assim, com juízo e com respeito. Junto, sempre o respeito junto, sempre, sempre, sempre. É uma coisa muito importante o respeito. E a gente tem que ensinar para os filhos da gente. Então eu estava assistindo a televisão e aí uma moça, inclusive muito bonita, cantora, não a conheço, nunca tinha visto, mas ela estava participando de um programa que eu assisto todos os dias, gosto muito. E ela estava participando do programa e ela falou, eu era danada mesmo. De menina eu era danada, de moça eu era danada, e até 18 anos, quando eu saí de casa, eu continuei sendo danada. E saí de casa porque eu brigava muito com a minha mãe. Nós discutíamos muito mesmo. A gente chegou a um ponto de uma bater na outra. Eu ouvi assim, eu falei, o quê? Falei, opa, oi. Pensei, eu estou ouvindo certo? Bater na mãe? Quem pôs ela no mundo, quem criou ela, por pior que tivesse criado, é mãe dela. Onde está o respeito, onde está o amor? Onde está todas essas coisas que fizeram ela ser criada até 18 anos dentro de casa, sem trabalhar, sem nada, e foi sustentada? E ainda se dá o luxo de gritar com a mãe, xingar a mãe, bater na mãe? Ela só tinha que ir embora de casa mesmo. Agora, as pessoas pensam assim, os jovens principalmente. Eu vou sair de casa e eu vou fazer isso, aquilo outro, um monte de coisa, eu vou conseguir tudo isso. Consegue nada, gente. A pessoa saiu de casa, ela não tem aonde dormir, ela tem que alugar uma casa, ela tem que comprar as coisas para sobreviver, para comer, sabe? Ela tem que ter amigos que ajudem ela com sinceridade, porque senão ainda vão roubar até a mala com que ela saiu de casa. E aquele amigo que se diz amigo, de repente rouba tudo, as únicas coisas que ele ainda tem. Então, gente, não é sair de casa e ficar rico, não. As pessoas só ficam ricas quando elas vão trabalhar, elas regaçam a manga e vão à luta, e vão estudar de pequeno, e vão aprender a ser gente,
que tem respeito, que tem vontade de fazer coisas corretas, sabe, coisas corretas, fazer coisas boas, usar a cabeça para raciocinar coisas boas, gente. Aí sim, aí eu bato palma para esse que começou lá de baixo. Mas porque também eles aprenderam. Agora, se eles vivem numa casa que o pai xinga a mãe xinga o pai, se batem, brigam, eles vão aprendendo tudo isso. Para eles é normal. Os palavrão, tudo é normal. Então eles também xingam, todo mundo xinga todo mundo. Aí eles então vão embora de casa, porque proibiram eles de usar o celular, ou o computador, alguma coisa, então vai embora de casa. Vai embora de casa, some, não dá notícia a mais, a mãe e o pai entram em desespero, porque pensa que aconteceu alguma coisa, como na maioria das vezes está acontecendo. 35% aumentou de estupro esse ano, em crianças, em adolescentes. Vocês querem mais que isso? Ou seja, o Brasil está entre o oitavo, acho que um dos oitavos lugares com esse problema. E, gente, aqui nós temos de tudo. Nós temos o quê? Trabalhar, a gente não trabalha porque não quer, porque tem coisa para fazer. Tem. Mas é mais prático, né, fumar um baseado. É mais prático fumar uma maconha. É mais prático roubar, pular um muro, roubar uma moto, quebrar uma casa e roubar as coisas da casa. É prático. E a pessoa vicia nisso. E não tem como consertar. Depois não tem mais como consertar. E aí, gente, vira bandido mesmo. Vira bandido mesmo. E aí a gente fala assim, não, mas ele vai endireitar com o tempo, porque eu vou dar parte dele, ele vai ficar preso uns tempos, quando ele sair, ele vai endireitar. Não, a própria mãe às vezes dá parte, ó, meu filho fez isso. Eles prendem mesmo, só que depois eles soltam. Quando eles soltam, eles aprenderam mais coisas horríveis ainda para fazer. Então esse não tem mais conserto. Então a vida deles é assim, ou eles viram um chefe de uma gangue, uma coisa assim, ou eles morrem, né? Eles apagam ele. Então a gente tem que pensar muito nos filhos. Gente, não é só pensar em baile. Eu sei, é muito bom a pessoa chegar no final de semana aí, tomar uma cerveja com os colegas, ir num lugar lá para dançar, se divertir, ou então ir numa praia, ir passear, tudo é maravilhoso. Mas depois a gente tem que saber que a gente tem que voltar para casa. E é bom saber que a gente tem para onde voltar. E é bom saber que a gente tem que voltar e ter aonde trabalhar. Não voltar para casa e já na segunda-feira começar a roubar de novo, assaltar e viver uma vida louca desse jeito. Uma vida que não tem fim. Não tem mais conserto, gente. Não tem mais conserto. E olha, na maioria das vezes não é falta de conselho, não. Os pais dão conselho, sim. Tem muito pai e mãe que dão conselho. Uns levam para uma igreja, outros levam para outro tipo de igreja, outros levam para outro tipo de religião. Eles fazem de tudo também. Tem muitos que vão para tudo que é canto para ver se endireita. Mas tem casos que não tem jeito, não. Então, hoje eu estou falando para vocês porque eu fiquei pasma. Eu nunca ouvi isso na minha vida, tá? Que uma filha batesse na mãe e uma mãe batesse na filha, pau a pau, assim, ó, sabe? Uma mãe pode bater numa filha, sim. Enquanto ela é filha, pode apanhar, sim. Porque a gente tem que educar. Nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer por mal. Eu nunca vou me esquecer, eu tinha uma sala de aula que eu tinha vários alunos adolescentes. E eu tinha uma aluna que ela chegou para mim e falou assim, olha, professora, amanhã eu não venho na prova, porque eu vou ter que ir na delegacia, eu não sei como é que chama agora, não lembro. Como que é que chama a Vivinha quando vai dar parte da mãe? Ai, não é no conselho tutelar, não é? Isso, Conselho tutelar? eu tenho que ir no conselho tutelar porque eu preciso dar parte da minha mãe. Falei, nossa, uma menina bonita, bem cuidada, seu bom tênis, sua calça boa, sabe, sua roupa boa. Falei, mas você vai dar parte da sua mãe? Por quê?
Ela encostou em mim. Ah, em mim ninguém encosta, não. Eu não me abaixo para ninguém, não me curvo para ninguém, nunca vou me curvar. E não vai ser para ela que eu vou me curvar também. Portanto, eu vou dar parte sim amanhã, eu vou. Já marquei e vou. Falei, fiquei assim, você fica perdida. Isso há uns 10 anos atrás já. Fiquei perdida, falei, nossa, uma moça bonita. Não conheço a família dela, mas, nossa, para cuidar dela bem assim, que deve ser uma família de vida média, né? De uma situação financeira média. Aí realmente ela não veio mesmo. Aí na semana que vem, na semana seguinte, ela apareceu, eu falei para ela assim, e aí? Ela falou, já dei parte. Já minha mãe já está correndo um processo em cima dela. Não podia nunca ter encostado em mim. Eu falei, eu pensei, como professora, eu tenho que dar minha aula de matemática e dar alguns conselhos do geral, mas eu não vou interferir em nada. Não vou, porque a gente não pode interferir mesmo. A gente pode dar um conselho no geral, né? Que nem eu estou fazendo aqui para vocês. Eu estou falando no geral. Mas para quem achar que vale o que eu estou falando, é bom. É bom prestar atenção, porque às vezes a gente está criando uma cobra dentro de casa para morder a gente. Não é para morder os outros, não, para morder a gente mesmo. Se preparem com o que vocês colocam dentro de casa, com o que vocês estão criando dentro de casa. Então a vida é desse jeito. Me desculpem, eu não gostaria de estar falando desse assunto, mas eu estou horrorizada de ver que uma filha bate na mãe, que a mãe bate na filha e que chegaram a esse ponto. Não há diálogo de jeito nenhum? Não há, então não houve respeito nunca. Desde pequena, essa criança nunca teve respeito. Essa criança, com certeza, quando foi pequena, já batia na mãe, já estapeava a mãe. E a mãe achava bonito. Ai, a mãe achava lindo. Pois é, deu nisso que deu. E ela virou uma cantora, não é uma cantora famosa, nunca vai ser, e vai envelhecer também. E tinha um cantor ali que é muito famoso, muito, eu não vou falar o nome, porque eu não gosto de falar o nome de artista nem de pessoas nenhuma, não coloco. Mas ele também, ele ficou assim, percebi que ele ficou agitado, porque ele estava com a mãe de um colega dele, que morreu com AIDS há muitos anos atrás, foi logo no começo, é uma senhora muito conhecida, e ele conviveu com esse tipo de gente, mas quando falou que bateu na mãe, o olho dele aumentou. Não só dele, como os demais que estavam ao redor da mesa comentando de uma coisa ou de outra. Então, eu tô assim, um pouco passada mesmo com o que eu estou vendo o mundo girar para o lado torto. Ele está girando o sentido anti-horário, sabe? Em vez de girar o sentido do horário certinho, é anti-horário isso, para mim. Eu fui criada de uma forma que eu nunca vi. A turminha que eu tinha amizade, todos, eu nunca vi uma coisa dessa, no respeito com os pais, era uma coisa tão bonita, gente. E todos se deram bem. Agora, não pense que essa que falou que não se dobra a ninguém, ela vai se dobrar, sim. Ela vai se dobrar. Agora, de moça, não. Agora, de moça, ela joga as coisas para a mãe resolver, para o pai resolver, para os irmãos resolver. Tudo bem, casa, joga em cima do marido, aí o marido não quer saber mais dela, cai fora. E assim ela vai indo, vai indo, vai indo. Um dia ela vai se dobrar. Ela vai se dobrar para um médico. Ela pode ter uma doença que não tem cura. Ela vai ter que implorar para o médico curar ela. Quantos casos a gente vê de pessoas que imploram para o médico? Me dá uma chance, doutor, me cura, não quero morrer, eu quero viver mais um pouco. Então, a pessoa se dobra assim. A gente se dobra assim. Assim como um velho também pode se dobrar para uma criança, por que não? Tem crianças que são maravilhosas e às vezes a gente fala alguma coisa que ofende. Então a gente pode se dobrar assim.
Isso daí não mata ninguém, não. Pelo contrário, a gente só aprende. Então, me desculpe, eu fiz um vídeo comprido, longo e muito pesado, né? Mas eu acho que vai ser muito bom. Tá? Amo vocês, gente. Espero que vocês sejam muito felizes. Vocês têm filhos maravilhosos, irmãos, uma família maravilhosa. Continuem com essa família maravilhosa. Por favor, e acredite e tenham fé em Deus. Se tiver fé em Deus, tudo se resolve, tá? Um beijo bem grande no fundo do coração. Amo vocês infinitamente, tá? Por tudo, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aí é nós aí de novo, se Deus quiser. Tchau!